Olá, meu nome é Eliana Zerbinati, as pessoas me conhecem como Tia Lili e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre bordado. Eu não sei se vocês sabem, mas o bordado também faz parte do patchwork, porque a gente pode incluir esse aqui, olha, que é um headwork, um quadrinho, um quadradinho no meio de um bloco, por exemplo, e tem coxas maravilhosas. Headwork, para quem não sabe, é um bordado feito com um dos pontos considerados pontos livres, que é o ponto atrás, e é feito todo em vermelho, independente da cor que teria. Por exemplo, o passarinho poderia ser azul, as folhinhas poderiam ser verdes, mas a gente borda tudo em vermelho. Então é um trabalho delicioso para se fazer. Só que o nosso assunto hoje, na verdade, é o ponto cruz. Muita gente me pergunta como fazer o ponto cruz com avesso perfeito. Deixa eu mostrar para vocês. O avesso perfeito é assim, olha, fica só tracinhos retos na vertical, inclusive sem nenhum nozinho. A gente vai ver como fazer isso hoje. O acabamento é feito pelo direito, tá? A gente tem alguns tecidos ou toalhas como essa que tem espaço para bordar, tem os pontinhos certinhos onde você pode introduzir a agulha, mas eu acho que fica muito mais fino quando você trabalha, por exemplo, com esse tecido que é um linho. Esse tecido é muito fino, olha que delicado, que coisa linda. É como eu aprendi a fazer ponto cruz a fios contados em tecidos de tramas retas, como é esse linho, ou como são esses outros que a gente tem na nossa loja física e na loja virtual, que é o panoxadrez.com.br. Fica lindo em todos eles, tá? Mesmo nesse aqui, fica bem bacana fazer um bordado. Depois eu vou postar alguma coisa no Instagram. Aliás, me sigam no Instagram, é instagram.com/Eliana Zerbinati. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer. Eu já tenho um gráfico aqui. Gente, vocês acham na internet com bastante facilidade. Só tomem o cuidado para ver se ele foi disponibilizado free. A gente não pode usar alguma coisa que seja para venda, aí a gente tem que comprar. Mas tem muitos como esse aqui, que é um gráfico free. Ou a gente pode desenhar. Eu até tô me aventurando a fazer uns desenhinhos, tá? A gente já fez, inclusive, né, Bruno? Já publicamos alguns muito tempo atrás. Então, eu copiei, fui copiando, porque o abecedário, ele se apresenta na forma que a gente fala, A, B, C, D, E, F, assim por diante. E aí a gente vai copiando, ou num papel milimetrado, ou num quadriculado como esse, as palavras que a gente quer. Inclusive, porque a gente vai fazer uma marcação onde é o centro exato do bordado, para a gente poder centralizar no tecido também. Aqui nesse tecido que a gente também tem na nossa loja virtual e na loja física também, esse tecido, na verdade, é um tecido de sacaria, é um tecido que a gente usa para colocar bordas, colocar bainhas, né? Como eu fiz, como esse aqui, olha, ele é um tecido especial porque a trama dele é absolutamente reta. Eu marquei o centro, dobrei, achei o centro, pode medir também, achei o centro, fiz uma marcação. A gente pode, inclusive, contar 10 quadradinhos, eu já vou explicar como é que a gente conta, e ir fazendo as marcações para ficar mais fácil, tá? O bordado de ponto cruz, ele tem duas regrinhas. A saber, a gente coloca no furinho de cima e sai no de baixo, ou a gente coloca no furinho de baixo e sai no de cima. Não pode ser de forma diferente. O traço, o que é correto, que ele fica nesse sentido e o outro assim, é feito pelo direito, e a gente vai para a direita ou para a esquerda no direito do tecido e para cima e para baixo no avesso. A segunda regra, o ponto cruz é assim. O de baixo é sempre feito com a mão esquerda. Ele vai da esquerda para a direita, de baixo para cima. E o de cima é sempre nessa posição, desse jeito assim, tá? Então, não pode ser diferente também. Aí, como é que a gente vai contar? Eu acho que dá pra gente perceber aqui, olhem, a trama do tecido, ela é mais larga nesse sentido e mais junta, ela é mais longe, na verdade, um fiozinho do outro nesse sentido do que nesse. Então, se eu conto 3 fios aqui, eu vou contar 4 aqui. Em todos os tecidos, ou a grande maioria, é desse jeito. Então, a gente, quando conta, a gente percebe que o X forma um quadradinho perfeito. E essa contagem é muito fácil da gente perceber. É só você ver
ver que aqui ele tá mais juntinho, então eu conto 4 e aqui ele tá mais largo, eu conto 3. Como eu disse para vocês, a gente nunca faz o acabamento no avesso do tecido. Então, eu deixo um tanto do fio aqui, olhem. E eu costumo trabalhar deste jeito. Olha, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, só para eu colocar minha mão. Eu costumo trabalhar descendo em um movimento e o outro movimento para subir. Tá? Na primeira carreirinha que a gente faz, a gente vai contando os pontos. Depois, a gente consegue visualizar bem, com bastante facilidade, tá? Tendo já uma letra, já facilita bastante. Eu vou virar um pouquinho só porque eu vou trabalhar num outro sentido aqui, só para agilizar, para ficar mais fácil, olhem. Eu vou colocar a minha mão, essa é uma outra forma, também tem muita gente que faz desse jeito. Eu estou levantando um pouquinho aqui para facilitar para a introdução e a saída da agulha. Essa agulha é uma agulha que tem no site também, é uma agulha especial para ponto cruz, porque ela não tem ponta, tá? É uma agulhinha que inclusive tem mais grossa e mais fina, e você trabalha com a mais grossa e a mais fina de acordo com a trama do tecido. Um outro detalhe é que eu estou trabalhando com 3 fios, e vocês notem que a cruz dá para ver bem, por causa disso. Se eu quisesse mais fechadinha, poderia trabalhar com 4, mas eu gosto desse aspecto, eu acho que fica vintage, eu acho que fica bem bacana. Então, olhem, eu conto 3 fios aqui e 4 no outro sentido e vou trabalhando, observando o meu gráfico. Lá no meu gráfico eu tenho 4 quadradinhos, então este agora é o último, e aí eu já vou olhar no gráfico, deixa eu puxar ele aqui, só para mostrar um detalhe para vocês, olhem, eu tenho 4 pontos e já subo 2 lá, então eu preciso ficar atenta, principalmente no último da carreirinha que eu estou fazendo, para saber onde é que vai ser o próximo movimento. Neste caso, eu vou sair com ele na parte de cima. Então, olha, se ele está aqui, eu só poderia sair com ele ou aqui embaixo ou aqui em cima, olha, vertical, tá? Eu tô falando vertical pra mim, porque pra vocês tá parecendo um pouco horizontal. Então, olhem só, o próximo pontinho é um ponto aqui na lateral, saindo fora. E eu falei que o primeiro ponto é sempre assim, e esse aqui é o segundo. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu mostrar, senão fica confuso, olhem só. Este cabinho, esta parte do X, fica sempre embaixo. E aí, eu já tomei o cuidado de passar embaixo, olhem, tá vendo, ó? Pra ficar bem correto. Vou fazer o outro pontinho. Uma outra coisa que vocês devem ter observado é que eu não fechei nenhum ponto. Eu estou fechando agora porque eu já estou voltando. Então, eu vou fazendo todo o movimento, todo o percurso, né? Deixa eu sair com ele bem aqui certinho, olha. Vou fazendo todo o percurso sem fechar. Quando eu chego no final do percurso, é que eu vou voltar fechando todos os pontos. A letra E, de onde eu comecei, ela vai um pouquinho para a direita, e agora a gente vai voltar e vai fazer a parte de cima para terminar a letra. Então, olhem, vou subindo aqui, vou fechar tudo, depois eu vou cortar esse excesso aqui, não vou me preocupar com ele agora, só para a gente ganhar tempo. E vou fechando agora todos os pontos. Este último eu vou fechar e vou já me programar para subir, para fazer os pontinhos lá na parte de cima. Então, olha, eu vou pôr aqui e vou sair no de cima, pra gente já fazer o pontinho lá de cima. Eu não vou fazer é a gatinha que tá mexendo lá. Eu não vou fazer a letra todinha, só pra gente agilizar. Mas já vou fazer mais um ponto pra gente perceber. Então, olhem, aqui de novo vai ficar invertido. Então, eu já vou terminar esse pontinho, já passando por baixo pra ele ficar na posição correta, tá? E agora sim, eu vou seguir com os outros pontinhos. Tem mais um aqui, vocês não estão vendo o gráfico, mas eu tô sempre de olho nele. Gente, ponto cruz é uma paixão. Não necessariamente precisa ter o avesso perfeito, tá? Você já pode ir fechando. Agora, o avesso perfeito num pano de copa ou numa toalhinha é imprescindível. Então, olhem, eu vou contar 2 pontinhos aqui. Não vou fechar, porque eu só vou fechar esse ponto quando eu voltar. Eu vou até o final da letrinha E, vou fazer
tudo que eu posso, e aí na volta é que eu vou fechar. Então, eu tenho um pontinho aqui, olhem. E a gente aqui vai, já consigo ver, já me direcionando pelo anterior, pelo pontinho anterior, eu já consigo ver certinho onde eu tenho que ir. Então, a primeiro que você faz de cada carreira nesse sentido, é o único que, na verdade, você tem que contar. Olha, então, 3 aqui e 4 aqui. Porque os outros, você já vai se direcionando pelos primeiros pontos que você fez, tá? Eu estou no meio da letra E. Teria que ir até lá em cima, mas eu já vou voltar fechando. E um outro detalhe, gente, deixa eu puxar só um pouquinho mais pra cá, só para facilitar para eu poder pôr o pontinho. Então, olhem, agora eu vou voltar fechando, olhem, esta partezinha, tá? E aqui, eu poderia colocar aqui, que era o que eu deveria fazer, e seguir. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu virar aqui na mesma posição do meu gráfico, olhem. Eu estou exatamente aqui. Então, eu estou nesse ponto. Eu deveria continuar e aí voltar fechando tudo. Mas eu já vou descer pra gente ver como é que termina. Pra gente ganhar tempo também, porque todo ele é desse jeito, tá, gente? É assim, olha, dá sempre certo. Aqui, olhem, tá ao contrário. Então, eu passo aqui por dentro, olhem, para terminar o pontinho na posição que ele tem que ficar. Então, são as duas regrinhas. Entro lá pro avesso, entrar quer dizer, estou entrando aqui lá pro avesso num ponto e só posso sair no ponto de baixo, no ponto de saída de baixo ou no ponto de saída de cima, tá? Olhem, terminei e vou voltar exatamente no ponto onde eu comecei, ok? E aí eu vou passar aqui de novo, desculpem ficar chacoalhando, não tem outro jeito aqui. Passo por aqui por dentro e vou puxar. Eu aposto que vocês não perceberam, antes de eu falar, que tem algumas partezinhas, olhem, um pouquinho mais escuras, que mostram onde eu escondi. Isso fica imperceptível, vocês só percebem quando a gente mostra, tá? Tem uma outra forma de começar e terminar por trás também. Eu vou passar minha agulhinha lá para trás, só para mostrar para vocês aqui em qualquer lugar, olhem. Eu poderia passar por aqui, olhem, passar movimentos de ida e volta aqui por trás, tá? Então, vocês é que sabem, essa é uma outra forma de terminar também, tá? Eu prefiro começar e terminar lá pela frente, aqui também não fica aparecendo, ele fica um pouquinho mais forte, né? Um pouquinho mais carregadinho, mas também imperceptível. Olhem só que trabalho bacana. É comum a pessoa ver uma toalhinha assim na mesa e levantar a pontinha. É normal, a gente faz isso até sem querer, tá? Então, duas regrinhas importantes. Se eu estou neste ponto, se eu entrei com a agulha nesse ponto, eu só posso voltar ou em cima ou embaixo. E aí eu vou fazendo todo o caminho, voltando, percorrendo todo o caminho, não importa a letra, aqui o T, por exemplo, olha, eu comecei aqui, fui lá, voltei, subi, desci, fui para lá, fui para cá, ou já posso ir na subida para um lado e para o outro e desce. Sempre dá certinho, sempre fica muito bacana, tá? Tanto no direito como avesso. Agora eu vou falar para vocês, eu falei para vocês de headwork no nosso Quilting Box, que é o nosso clube de assinatura. A gente tem todas essas histórias, todos esses detalhes, todas essas riquezas que deixam o trabalho do quilting e do patchwork mais interessante. Este é um livro que a gente tá fazendo. Deixa eu levantar assim, é isso que você pediu para eu fazer? É um livro que está sendo enviado num box, um por mês, contando a história do quilting e do patchwork, mas contando a história também dos blocos e destas outras técnicas, das técnicas do patchwork mesmo, e dessas outras técnicas que permeiam. Este é o primeiro fascículo, onde a gente contou a história do Nine Patch, que é esse bloquinho aqui. A gente tem cestinhas também, num outro número vieram cestinhas, e aí a gente sempre tem no final do fascículo um trabalho, um mini quilt ou uma colcha de boneca, como é chamado, esse trabalho menor, que é para experimentar aquela técnica a qual a gente conheceu e que a gente, para guardar uma amostra e guardar também um passo a passo. Então a gente faz um trabalho pequeno,
tem uma receitinha, a receitinha desse trabalho, e vão também os tecidos, todos os tecidos para você fazer um trabalho igualzinho a esse, tá? A gente já tá numa edição mais adiantada, mas a gente ainda aceita pessoas que querem iniciar agora. Deixa eu colocar aqui no começo que essa foto é bem bacana, olhem. Esse bloco também é um bloco que a gente já falou lá, que é o bloco de... desculpem, o Bruno, o log cabin, ou cabana de toras, como a gente chama aqui. Então, todos esses blocos a gente conta histórias, são histórias lindíssimas, e aí você assinando, você vai conhecer essas histórias, vai costurar junto com um monte de gente, tem muita gente fazendo o trabalho, postando, é muito gostoso, e vai saber conhecer um pouquinho também sobre essas outras técnicas, como por exemplo o headwork, que está fazendo parte de uma das edições do livro, tá? Então tem risquinhos de bordado, tudo que você precisa, a aplicação, o material para aplicação é bem rico, é um clube de assinatura, e vocês podem ligar pra gente no 2262-3845, é 011 São Paulo, ou 011-2936-3845, falem com o Manuel, ou me mandem um e-mail para zerbinat@me.com, que aí a gente vai mandar para vocês como é que faz para fazer parte desse clube de assinatura. Tem gente do Brasil inteiro e até de fora, né, Bruno? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso ponto cruz, tá? Com o avesso perfeito. Um beijinho e até a próxima.